E as conversas difíceis como andam? Você sente que consegue compartilhar para o outro e até para você mesmo o que é que você realmente precisa com clareza? Então vamos falar sobre isso hoje. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre como ter conversas difíceis. Eu já quero começar o vídeo compartilhando com vocês um poema belíssimo da nossa referência bibliográfica e já vou ler para vocês. Vamos lá. Palavras são janelas ou paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber: foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Esse poema é da Ruth Bermeyer. O poema ilustra bem quando se trata de conversas difíceis, o que acontece nessa dinâmica da comunicação, né? A dificuldade que às vezes a gente tem de se expressar e às vezes a dificuldade que a gente tem de entender o outro também, porque às vezes o outro fala pra gente algo e a gente interpreta de uma forma muito dura e não é necessariamente aquilo que a pessoa quis dizer. Antes da gente falar de fato e das ferramentas que eu quero compartilhar com vocês hoje, tem uma outra coisa que eu sinto que a gente precisa conversar. Então, vamos falar do básico, como vocês sabem, que às vezes é muito, muito importante antes da gente aprofundar em qualquer assunto. Antes feito do que perfeito, vamos fazer o básico bem feito. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, se vocês estiverem se preparando para ter uma conversa difícil com alguém, esteja aberto e mostre para o outro na sua postura não verbal também, no seu tom de voz, no seu gesto do seu corpo, que você não tá armado para aquela conversa, que você tá tranquilo dentro do possível. Você pode até comunicar para o outro que aquilo é algo difícil para você de dizer, se você sentir isso no seu coração. Fique atento à sua postura não verbal, ao seu tom de voz, né? Você não tá assim, você não tá assim, você não tá assim, porque todas essas coisas indicam que as coisas estão tensas demais, por assim dizer. Outro aspecto importante para a gente lembrar nessas situações, a gente não se colocar como superior ao outro, mesmo que você ache que tem alguma questão no qual você esteja sendo injustiçado, por assim dizer, não se coloque acima do outro, não se coloque num tom de superioridade. Se você está tentando ter essa conversa, é porque de alguma forma esse contexto ou essa pessoa são importantes para você. Então, faça o exercício máximo possível de se colocar numa posição de não julgamento, de se colocar de igual para igual, o que é algo na realidade que a gente tem que estar sempre atento com esse tipo de postura interna. Outro ponto para a gente lembrar, fale de você e não do outro. A gente vai aprofundar mais nisso. É claro que tem coisas que a gente vai ter que pontuar em relação ao outro, mas antes de mais nada, fale de você e tome responsabilidade pelos seus sentimentos e as suas necessidades. Quando o outro for se comunicar e responder a você, tente sempre ir com uma lente de o que essa pessoa está querendo dizer. No final do vídeo, eu vou dar mais algumas dicas em relação a isso também. Então vamos lá às nossas ferramentas. Bom, gente, tudo que eu vou compartilhar com vocês, eu aprendi na realidade com Marshall Rosenberg, que seria o pai da comunicação não violenta, por assim dizer, foi quem cunhou esse termo, quem desenvolveu esse método, essas ferramentas. Ele é um psicólogo norte-americano, mas trabalhou muito tempo no Reino Unido. Desenvolveu a questão da comunicação não violenta muito baseado também nas próprias experiências que ele teve de vida, né, de crescer num bairro que tinha questões de violência e tudo mais, e também dos estudos da psicologia que ele teve com outros teóricos muitíssimo influentes da época, por exemplo, Carl Rogers. Essa metodologia da comunicação não violenta ela é tão significativa que ela é reconhecida, inclusive, pelo Instituto de Não Violência Mahatma Gandhi.
Outra pessoa que me ajudou muito nesse processo de entender a comunicação não violenta foi o Dominic Barter. Ele tem um trabalho muito grande no Brasil, ele é britânico, conviveu com o Marshall por 18 anos, né? Foi estudante dele, foi colega dele depois, então eles tiveram um relacionamento muito próximo e trabalharam muito juntos. O Dominic foi inclusive presidente, conselho diretor do Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, além de ser precursor dos ciclos restaurativos no Brasil e orientar aplicações de práticas restaurativas no judiciário brasileiro, em escolas, em outras instituições e também internacionalmente. Eu fiz 3 cursos diretamente com o Dominic e foi uma experiência assim. É uma experiência que você sai de lá uma outra pessoa, diferente, tem o antes e o depois, muito intenso, mas um processo muito, muito lindo. E se você tiver interesse de fazer curso com ele, eu recomendo você segui-lo nas redes sociais, que sempre que tem cursos novos, ele coloca lá a informação e aí você pode fazer a aplicação para participar desse curso. Os cursos dele e o conhecimento da comunicação não violenta, eu devo dizer que é algo que faz a gente ter fé na humanidade de novo. É um processo muito, muito lindo. E eu quero dizer que tudo que eu aprendi com essas 2 pessoas que impactaram e continuam a impactar muito a sociedade e o mundo, eu trago aqui com muitíssima humildade, gente. Isso é só um resumo do resumo do resumo. Se você tiver interesse em aprofundar, recomendar a leitura do livro que eu vou falar hoje. E também o curso com o Dominic, já que o Marshall não está mais entre nós, não é mesmo? Bom, comunicação não violenta fala é que todos os tipos de conflitos que surgem nos mais variados cenários, gente, a gente pode estar falando assim de absolutamente tudo. Marshall, inclusive, ele mediava situações de conflitos diplomáticos, inclusive, entre países, assim, coisas muito, muito grandes, né? Que a gente tá falando de um país inteiro, de instituições, não necessariamente só assim, eu com o meu marido, ou eu com meu vizinho, ou eu com o Zezinho, sabe assim? Então, é uma ferramenta que ela já se provou e reprovou efetiva. Mas, independente do contexto, ele destaca que todo tipo de conflito vai ter uma necessidade por trás daquilo. São necessidades humanas, independente da sua cultura, independente de onde você nasceu, né? O Marshall fez uma pesquisa muito grande em relação a isso, né? Em culturas diferentes, países diferentes, para se aprofundar nessa questão das necessidades. Então, eu vou citar algumas necessidades básicas que ele diz que todas as pessoas têm. Tô dando uma olhadinha aqui no livro. Então, ele fala, por exemplo, necessidade de autonomia, necessidade de celebração, elaborar as perdas, entes queridos, sonhos e etc. O luto, no caso, né? Necessidade de diversão, que é a alegria, é o riso, a necessidade de integridade, que tem a ver com amor próprio, autenticidade. Necessidades físicas, que eu acho que na realidade vem primeiro de tudo, né? Até se a gente for comparar com a pirâmide de Maslow, né, que ele fala também sobre isso, essas necessidades que são de abrigo, de água, de alimento, de ar, de descanso, movimento, de exercício, proteção contra formas de vida ameaçadoras, vírus, bactérias, e necessidade de interdependência, que essa aqui para mim é muito interessante também, que é aceitação, amor próprio, apoio, apreciação, empatia, encorajamento, honestidade, proximidade, respeito, segurança emocional. A lista é grande, mas ela não é infinita. E necessidade de integridade, amor próprio, autenticidade, e assim por diante. Então, alguns exemplos aqui de necessidades que todas as pessoas têm. Quando os conflitos acontecem, ou a gente se sente mal com algo, significa que alguma dessas necessidades elas não foram atendidas ou elas não foram respeitadas. Se você tiver interesse sobre o livro, tá na descrição o link aqui embaixo. Então, os 4 passos para a comunicação não violenta aqui seriam observação, um sentimento, que a gente vai falar o que esse sentimento nos despertou, qual é a necessidade e um pedido. Então, a fórmula basicamente é: Mariazinha, Zezinho, marido. Você vai falar para a pessoa. Aí você completa com a sua observação. Quando você grita comigo, por exemplo, eu me sinto, e aí você completa com o seu sentimento. Triste, porque eu preciso sentir que sou. Aí você completa com a sua necessidade. Você poderia, e aí você completa com o seu pedido, não gritar mais? Você poderia falar baixo? Quando eu falo eu me sinto triste, eu me sinto
e aí você vai completar com esse sentimento, a gente tentar evitar o máximo possível de usar aqui adjetivos que terminem com ada ou ado. Por exemplo, eu me sinto magoada, eu me sinto desrespeitada. Aqui é importante a gente não fazer esse tipo de coisa, porque isso vai estar implícito de que o outro me fez me sentir assim. E a gente não quer fazer isso. Primeiro, porque isso joga mais lenha na fogueira, né? E segundo, porque a gente quer assumir a responsabilidade pela forma como a gente se sente, por mais que a gente comunique para o outro assim: ei, o que você fez teve um efeito em mim. Mas o que eu sinto é sempre meu, não é do outro. Então, se eu falar assim, eu me sinto cansada, eu posso dizer, eu sinto cansaço. Eu me sinto desrespeitada, eu posso dizer, eu sinto desrespeito. Esses são alguns truques que a gente pode usar, mas eu diria ainda que o ideal é dizer algo no sentido de eu me sinto triste porque eu tenho uma necessidade de respeito. Eu sinto cansaço porque eu tenho uma necessidade de descanso. E assim sucessivamente. Espero que tenha ficado claro. Então vamos a mais um exemplo. Vamos dizer que no seu relacionamento, o seu parceiro, sua parceira perdeu a hora para alguma coisa. Então você pode falar assim: amor, quando você perde a hora, eu me sinto ansiosa, porque eu preciso sentir que eu sou pontual. E aí nós vamos chegar com atraso no compromisso que a gente tem juntos. Você poderia tentar ser pontual da próxima vez? Isso seria um exemplo. Você pode variar e combinar aí das melhores formas que tiverem a ver com o seu contexto, mas a ferramenta em si, na realidade, ela é muito simples. O que a gente precisa é fazer as observações, entender os sentimentos, quais as necessidades que estão por trás desses sentimentos e como que a gente faz esse pedido. Isso que é a chave, mas a fórmula em si, ela é muito simples. Ela tem que ser simples, inclusive, porque às vezes você tá acaba entrando numa discussão calorosa e aí a cabeça da gente fica atordoada e a gente não consegue, né, comunicar. Então, isso leva prática, isso leva tempo. Perguntas frequentes que o Marshall comenta aqui no livro e que eu gostaria de comentar com vocês também para jogar luz aí em algumas questões. Uma dessas perguntas que as pessoas faziam muito para ele é como trazer uma conversa de volta à vida, no sentido assim, de não ser uma conversa destrutiva, por assim dizer. E aí ele fala, interrompendo-a com empatia. Supor o outro tá muito exaltado. A gente pode falar assim, fulano, eu tô vendo que você tá com raiva. Minha intenção não é te deixar com raiva. Minha intenção é comunicar e aí você pode inclusive usar a fórmula. Está sentindo talvez muita frustração, é isso? Minha intenção não é te frustrar, e a gente trazer alguma comunicação que ela vai gerar mais conexão ao invés de afastamento. Porque o que a gente não quer quando a gente tem conversas difíceis é falar coisas ou agir de formas que, ao invés da gente resolver o problema, a gente criar um problema em cima do problema. Para a gente resolver algo com alguém, ter as nossas necessidades atendidas, mas também sem desrespeitar as necessidades do outro, a gente, antes de mais nada, vai precisar de conexão. Precisar de entender que a gente tá na mesma página, entendeu? E pra gente estar na mesma página, a conexão e a empatia são chaves nesse sentido. Outra coisa que o Marshall comenta aqui é a respeito de quando a gente nota que a gente errou. E aí o Marshall fala sobre a gente se perdoar e entender que somos humanos e cometemos erros. E aqui vale lembrar a gente se conectar à necessidade a qual a gente estava tentando atender pra gente mesmo, a força, por assim dizer. Qual foi essa necessidade que não foi atendida quando a gente agiu daquela forma? Talvez tenha sido uma necessidade de respeito, talvez tenha sido uma necessidade de segurança, de acolhimento, de apreciação, de carinho, de proximidade, de conexão. E aí, não tendo essa necessidade atendida, às vezes a gente acaba caindo na armadilha de tomar uma atitude que agora a gente se arrepende. Mas isso faz parte. Isso vai acontecer de novo e talvez vai acontecer ainda muitas vezes. Um outro ponto que o Marshall destaca e que eu acho muito legal é de que quanto mais a gente escuta o outro, mais eles também nos escutarão. E aqui vale aquela máxima que ficou bem popular aí uns anos atrás,
Quando você escuta alguém, você escuta para responder e replicar ou você escuta para entender? E a chave da coisa aqui é quando alguém te comunica algo, mesmo depois de você ter comunicado uma necessidade, é querer entender o ponto de vista do outro, querer de fato entender o que o outro quer te dizer. E aqui ele também dá algumas dicas para como a gente pode lidar com a raiva, que é bem similar aos outros passos que eu comentei com vocês antes. Então, a primeira coisa é parar e respirar fundo. Identificar os nossos pensamentos e os nossos julgamentos. Porque ele fala que quando a gente tá com raiva, na grande maioria das vezes é porque a gente está julgando as pessoas. Terceiro, a gente se conectar com as nossas necessidades. E quarto, porém não menos importante, expressar os sentimentos e as necessidades não atendidas para o outro, com calma, com tranquilidade e, se possível, sem julgamento. Bom, gente, então para a gente encerrar alguns pontinhos finais. A gente comunicou para o outro o que a gente precisa e aí a gente faz o quê? A gente observa. Isso é uma coisa que eu diria. Se trata de um relacionamento pessoal, ou até mesmo do trabalho, depois que você comunicou para o outro o que você precisa, o que ele vai fazer com aquilo, na realidade é problema dele. O que lhe cabe é observar e definir se você vai continuar naquele relacionamento ou não, ou se você vai tentar comunicar mais alguma vez. A gente avalia com o tempo e aí sim a gente toma as decisões necessárias e as ações necessárias. Quando o outro te responder algo, outra dica valiosíssima que eu aprendi com o Dominic e também com o Marshall é você checar com essa pessoa o que ela está querendo te dizer, principalmente quando isso te soa algo absurdo. Então o outro te disse alguma coisa e aí fazer o esforço da gente tirar o julgamento e falar: você me disse tal e tal coisa? Eu ouvi exatamente isso? Ou falar, quando você me diz isso, eu interpreto da forma XYZ. É isso mesmo que você está querendo me dizer? E aí a outra pessoa vai ter a oportunidade de clarificar. Um exemplo que o Dominic dá e que eu acho que é brilhante é quando se trata de aviação. Toda vez que o piloto se comunica com a torre de comando, vamos dizer, ele vai fazer uma aterrissagem. Vai falar no rádio, iniciando descida. E aí quem está na torre de comando vai repetir o que o piloto falou, iniciando descida, descida autorizada. E aí o piloto vai falar de novo, descida autorizada. Por que eles repetem tanto? Para ter certeza de que o que uma das partes disse foi de fato o que a outra parte ouviu. E aqui, quando se trata de conversas difíceis, isso é extremamente importante, por mais que às vezes seja um pouco maçante. Eu ouvi isso, isso e isso. É isso mesmo? Clarificar. Antes da gente pular no julgamento, principalmente quando a gente acha que o que o outro nos disse é um ataque ou um absurdo. Bom, gente, obrigada por terem ficado no vídeo até aqui. Aqui vale a pena a gente se perguntar também como que tá a sua comunicação com você mesmo. Se você acha que tem pontos para você melhorar na sua comunicação interna, você com você mesmo, tem um vídeo aqui no canal sobre o assunto e quem sabe eu te vejo por lá. Tchauzinho!